LGBT pode tratar desse tema. Por que não tratamos da criminalização da homofobia? E eu respondi, ora, porque não vai haver criminalização da homofobia se as pessoas não conseguirem se colocar em nosso lugar. Se as pessoas não tiverem por nós nenhum tipo de empatia, as pessoas vão continuar negando nossa dignidade humana, nossa existência e nossos direitos. Portanto, é preciso ir à origem do incêndio e não só aplacar as labaredas. Dito isso, eu passo a palavra à nossa primeira comunicadora da noite, a filósofa Márcia Tiburi, minha amiga. Muito obrigado. Bom dia. Eu acho que é de manhã. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu queria muito encontrar com as pessoas que também estão felizes de estar aqui. Eu acompanho muito o Jean Willis, adoro o Jean Willis. Para mim, ele é assim, usar um clichê produtivo, uma luz no fim do túnel. E realmente acho que o Jean pratica uma política nova, uma política crítica, corajosa, bonita, elegante. Então, você tem todo o meu apoio. E se você precisar de alguém para bater em alguém, só me chamar. Aí eu falei pro Jean, nem falei tudo, mas assim, antes quando a gente se encontrou, eu falei assim, que esses dias eu escrevi um texto e no blog que eu tenho, que é da revista Coach, lá vocês podem lá depois olhar uns textos, eu citei uma história que aconteceu com o Jean no avião, porque era do absurdo, né? Mas eu nem mostrei para ele assim, esses dias ele leu e ele entendeu, enfim. Mas eu falei para ele, pois eu escrevo tantos textos pensando nele, gente, mas tantos textos que eu podia escrever um livro, assim, publicar um livro inteiro de textos dedicando ao Jean Willis, porque sempre ele está na minha cabeça. E ontem eu escrevi um texto para o blog também, publiquei uma versão no blog, que é uma versão, enfim, digamos assim, em uma prévia, né, do assunto que eu quero trabalhar com vocês hoje. Então eu vou lendo o texto, um texto que eu já modifiquei, mas que está lá no blog, na sua base, está lá no blog, vocês podem depois procurar para ler. E eu publiquei ontem e escrevi esse texto pensando no nosso encontro de hoje. E é uma questão que vem, assim, há muito tempo eu venho me indagando dessa maneira. E eu sou professora de filosofia, né, gente? Passo a vida assim tentando entender os processos de pensamento. E uma das questões graves assim da minha vida, sempre estudando, foi justamente entender a nossa relação com o pensamento e a nossa capacidade de fazer operar o pensamento por meio do diálogo. E lá pelas tantas se tornou para mim uma grande questão. Enfim, não apenas a questão do diálogo, então nós como... A gente é igual, né? A gente pensa parecido, a gente está dentro do mesmo paradigma de pensamento. Para mim se tornou uma questão poder conversar com o diferente. Só que o nosso diferente, o nosso outro... Vamos colocar assim, eu vou ler o texto, vai ficar mais fácil de entender, até porque as categorias não são... Elas podem parecer muito simples, mas não são tão simples assim. O nosso outro, hoje em dia, é o fascista, né? E aí o meu texto se chama Como Conversar com um Fascista. Eu estou realmente pensando que isso é algo que a gente deve se colocar. Porque eu e o Jean, a gente já pensa igual. Se a gente tiver alguma diferençazinha, vai ser de ajuste. A gente vai ajustar, assim, de repente vai melhorar o texto. Eu comecei a me dar conta que entre nós, a gente fica conversando sempre no sentido de uma complementação, que é muito positiva, que nos melhora, que nos ajuda o nosso olhar, ajuda a nossa sensibilidade, ajuda a produção de projetos, de leis e tudo, melhora o mundo e tal. E isso tem que ser fomentado. Mas tem um desafio que é essa questão do como conversar com um fascista. E só uma questão prévia, então, também. Filosofia, a meu ver, é um trabalho intelectual com as questões. E eu sempre fiquei muito preocupada que as pessoas, na nossa cultura, por exemplo, e acho que isso é uma tendência geral
humana, assim, enfim. Depois a gente pode discutir o significado dessa generalidade, mas nós costumamos assim esperar respostas, e nós vivemos numa cultura muito cheia de respostas. Respostas demais para perguntas de menos. Então, investir nas perguntas é uma coisa importante. Ao mesmo tempo, eu sempre me incomodava muito no passado quando as pessoas perguntavam como. Então, você está lá falando uma questão de educação, uma questão de formação, ou assim, um problema da produção da subjetividade, não sei o quê, e de repente alguém diz assim, mas como que melhora esse mundo, né? Ou como que faz para a gente ultrapassar um cenário em que, digamos, a vida está difícil? E eu ficava muito incomodada com o como. Até que eu comecei a perceber que o como é um operador fundamental e que a gente tem que se colocar todo o tempo a pergunta como. Então, eu quero criar uma metodologia prática, útil, concreta, para responder essa pergunta como conversar com um fascista, sendo que a proposição dessa pergunta já serve para a gente entrar no clima dessa operação de pensamento que é o diálogo. Mas aí vou ler aqui. Não vou demorar muito tempo para ler, eu acho que vai uns 20 minutos, tá ok, né? Então é o seguinte, o genocídio indígena, o massacre racista e classista contra jovens negros e pobres nas periferias das grandes cidades, a homofobia, o feminicídio, a manipulação das crianças, em poucas palavras, o ódio ao outro, se estabelece em nossa sociedade no âmbito do extermínio da própria política. Terminar a política para que o capitalismo selvagem e a sua versão de gênero, que é a dominação masculina, se mantenha. É preciso exterminar o desejo de democracia pelo autoritarismo, efetivado na prática diária. Para exterminá-la, é preciso que o povo a odeie. E é isso que o autoritarismo é e faz. Em resumo, é preciso destruir as pessoas, destruir a subjetividade, destruir os indivíduos, mas também destruir a noção de sociedade, a ideia de coletividade. É preciso destruir a noção de povo. As pessoas precisam ser humilhadas radicalmente para que elas não pensem politicamente. Pensar politicamente nesse sentido é pensar de uma maneira crítica e de uma maneira autorizada a fazer parte do todo ao qual a gente pode, ao fim e ao cabo, chamar de povo. Enfim, o autoritarismo é um modo de exercer o poder, mas é também um ideário. E mais ainda, é uma espécie de regime de pensamento. O autoritarismo é um regime de pensamento que afeta o conhecimento. Ele se instaura também em termos ético-políticos. Nesse sentido é que podemos falar de um regime de pensamento democrático, essencialmente oposto ao regime de pensamento autoritário. Quer dizer, nós funcionamos dentro de, no mínimo, desses dois registros de pensamento quando se trata dessa questão de como conversar com um fascista. Um regime de pensamento que é autoritário e um que é democrático. Como visão de mundo, o autoritarismo, então, enquanto regime de pensamento, como visão de mundo, que é mais ou menos isso, ele é fechado ao outro, fechado. Ele opera pelo discurso e pela prática, sempre bem engrenada, que se organizam ao modo de uma grande falácia em que o pensamento é, na verdade, produção de ausência ou de vazio de pensamento. O que se consegue no fomento ao clichê, na manutenção e repetição do pensamento pronto. O mesmo se dá com a ação, que de ação não tem nada, não tem muita coisa, que podemos chamar de pseudo-ação, ação repetitiva, ação pré-programada. Pensamento e ação se enlaçam e se organizam ao modo de um complexo, e ao mesmo tempo, aliás, ao modo de um complexo e ao mesmo tempo automático, imperativo teórico prático. Portanto, um jeito de pensar e agir de alto impacto performativo. Isso que eu estou chamando de regime do pensamento autoritário, só funciona numa engrenagem em que teoria, discurso, pensamento e fala e ação estão completamente engrenados, funcionando ao modo de um imperativo. Um imperativo que é necessariamente performativo, porque ele precisa de um determinado outro para funcionar. Então, Jean
todo lindo, todo maravilhoso, todo gente boa, todo bacana, pensando coisas interessantíssimas, chega e existe. O autoritário entra em furor total e adora que o Jean exista para poder se auto-instaurar diante dele a partir do seu imperativo performativo. Só que como é que ele vai funcionar? Ele precisa maltratar o Jean. Vocês entendem isso? Qualquer um de nós, mulher, gay, trans, o que quer que seja, se está numa posição de liberdade, que é essa posição do fora, daquele que não está engrenado dentro do sistema do mais do mesmo, desperta esse furor autoritário no outro, em algum outro que esteja por aí com as suas questões subjetivas, entre aspas, mal resolvidas, porque isso também pode ser colocado em cena. Essa categoria acho que nos ajuda a pensar. Então, o imperativo teórico-prático de alto impacto performativo depende da agressão, depende da maledicência, depende, sei lá, do sujeito chegar e dizer, eu vou te estuprar. Vocês entendem? Essa é a operação fundamental desse imperativo. E o que se deseja com isso, né? Ou resumindo assim, esse imperativo numa frase. O outro não existe e, se existe, deve ser eliminado. Ao mesmo tempo, esse outro tem que estar presente. Tem que estar presente para poder ser eliminado. Percebem a perversão? Então, a gente tem que se cuidar disso. A gente tem que fazer alguma coisa com isso. Ora, essa performatividade manipulada, esse ato de xingar o outro, de maltratar, de aviltar, de humilhar, não tem nada de espontânea. Não é porque o sujeito é uma histérica, é um louco. Não é nada disso. Ele pode ser também, mas é um funcionamento do regime político autoritário. E aí, isso serve à manutenção do poder, de um tipo específico de poder. É claro que, aí a gente pode dizer, a pessoa já morreu, está esvaziada, enfim, não existe mais. Mas, mesmo que ela não seja mais alguma coisa de viva nessa vida, está ali funcionando como um zumbi, como um robô. Mas está ali funcionando, sempre se autoafirmando nesse lugar de alto impacto. Porque tem alto impacto. Nós poderíamos aqui citar vários nomes de alto impacto no campo do autoritarismo, que é a tendência dominante da política brasileira, infelizmente. Não é de hoje, mas hoje, digamos assim, o nível da performance está deixando a gente até com aquilo que o perverso sempre deseja, que é botar medo no povo, né? Então, pode vir quente que eu estou fervendo. O poder é o que... Mas tem que falar isso baixinho. E nunca colocar assim... Você nunca pode deixar o perverso saber que você está com medo dele. Aliás, você não precisa ter medo do perverso se você tiver bons amigos, né, gente? Vamos andar em bando. Vamos fazer a marcha das vadias. E por aí vai. Então... Aí depois escrevi assim, ó. Então, o poder é o que produz um tipo de outro que precisamos compreender. Então, você veja, eu preciso de um tipo de pessoa, de um tipo de autoridade para colocar naquele lugar onde eu vou exercitar a minha performance de poder. Coloquei assim, há em cada regime de conhecimento um tipo de produção do outro. O outro nunca está dado, ele sempre é pré-pensado, pré-colocado. Ele sempre é, num certo sentido, produzido, construído, num certo sentido, materializado. O outro sempre é feito de uma determinada performance. Então, se a gente pensa de um ponto de vista da operação de pensamento democrática, o outro é uma coisa. Se a gente pensa do ponto de vista da operação de pensamento autoritária, é bem diferente. Uma coisa é o outro, enquanto mistério, enquanto
possibilidade, enquanto potência, enquanto sujeito de direitos, para usar uma expressão também que acho que faz sentido na nossa época, mas pode ser também o outro enquanto tudo aquilo que não presta. Lembram dessa frase? Bom, aí uma das questões que eu vou resumir aqui, que está no texto, é o processo de conhecimento que está em jogo nesse regime de pensamento autoritário. Quando a gente pensa para quê? A gente pensa com a intenção de conhecer. O que é o conhecimento? O conhecimento é uma coisa, é um conceito interessante esse em filosofia, porque é alguma coisa que eu vou descobrir. O conhecimento nunca é uma coisa que está pronta. Então, num contexto mais tradicional, eu posso dizer que o conhecimento é transmitido, porque ele é tratado como um objeto que eu detenho, é uma posse minha que eu passo para uma outra pessoa. Isso num regime mais convencional, mais tradicional, mais conservador até. Num contexto mais democrático, mais pós-Paulo Freire, assim, a gente vai dizer que o conhecimento é alguma coisa que eu descubro, é alguma coisa que eu faço junto com o outro e que depende justamente de um processo. Então, a ideia de conhecimento, o próprio conceito de conhecimento de um regime de pensamento democrático é totalmente diferente do conhecimento do regime autoritário. E aí, o outro, para mim, nesse contexto, a pessoa outra, é uma potência, é um mistério, é uma coisa que se eu encontro com ela, oba, que festa, novidade, né? Num contexto autoritário, em que não existe mais conhecimento, existe, na verdade, só ideologia, o outro já vem pronto na minha cabeça. Então, eu tenho, por exemplo, o pré-conceito é um conceito que eu tenho antes e que eu jogo para cima do outro. E, em geral, no regime de pensamento autoritário, o outro vai receber sempre uma enxurrada violenta daquilo que eu previamente pensei acerca dele, e que eu pensei acerca dele apenas enquanto ele serve de objeto projetado para servir aos meus próprios interesses. Então, o outro é o meu escravo, o outro é a minha mulher, o outro é o meu marido, o outro é, sei lá, o gay lá, o outro é a bicha não sei o quê. O outro é sempre alguma coisa assim que eu falo de maneira desdenhosa, em relação ao qual eu me refiro de maneira desdenhosa. Isso é uma coisa muito perigosa, porque está em jogo justamente um processo de mascaramento da ideologia por uma ideia, por uma proposta de verdade, de discurso verdadeiro, de alguma noção real que a pessoa autoritária possa ter das coisas, né? Então, eu xingo o outro para dizer que essa é a verdade acerca dele, a verdade que eu detenho sobre ele, a verdade que é a verdade em si mesma, que é sempre dogmática e autoritária. E, com isso, obviamente, eu estou acobertando o processo ideológico que faz funcionar justamente esse regime de pensamento. É óbvio que isso não tem diálogo, né? Não tem diálogo aí. A gente vai chegar lá. Então, nada do que possamos chamar de conhecimento pode ser concebido fora do seu registro ético-político. Se o registro do conhecimento funciona pela negação do outro, ele nega a si mesmo. Sem o outro, o conhecimento morre. Não tem. O enrijecimento é uma prova da morte do conhecimento que se torna cegueira ideológica. A ideologia é a redução do conhecimento à fachada, como que sua máscara mortuária. O conhecimento, que deveria ser um processo de encontro e disposição para a alteridade que o representa, sucumbe à negação. Dá a impressão que temos de que uma personalidade autoritária é também burra, pois ela não consegue entender o outro e nada que esteja em seu circuito. O campo do outro não lhe é acessível, porque ele não tem condições, essa personalidade autoritária não tem condições cognitivas para isso. Mas, sobretudo, falta-lhe a afetividade e a imaginação, que são formas pelas quais nós nos aproximamos desse campo cujo epicentro é sempre em si mesmo inacessível. Eu gostaria de dizer assim, o que eu estou chamando de burrice aqui? Burrice é uma categoria que na filosofia, na história da filosofia, é muito rica da gente analisar.
E a burrice, ela é um impeditivo, digamos assim, um cancelamento. É autoepistemologia acadêmica isso, tá, gente? Não é assim só xingamento. É um cancelamento do processo do próprio conhecimento. Então, quando eu não posso mais conhecer. E por que eu não posso conhecer? Quer dizer, eu sempre posso ser inteligente. Inteligente não quer dizer que eu seja culto. Significa que eu estou aberta à pessoa. Então, eu não sei nada de física quântica, mas se alguém tenta me explicar, eu vou entender alguma coisa. Não vou entender tudo, mas se eu me dedicar a estudar e tentar entender, tem uma disposição minha para aquela teoria, digamos, que vai melhorar o meu conhecimento. Mas para eu poder me colocar nesse lugar, eu preciso ter uma determinada afetividade e uma determinada capacidade de imaginar. O sujeito burro, não é que ele não consiga compreender matemática, às vezes ele é muito bom de matemática, mas ele não tem imaginação nenhuma. Então, claro que a pessoa que entende matemática também precisa muito de imaginação, né, gente? Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Essa disposição para entrar, digamos, nesse campo da alteridade é uma disposição que depende de processos que não são puramente lógicos, né? E aí a gente tem que pensar no conceito de cognição, é mais amplo, inclusive, né? Envolve afetividades e tal. Isso aí depois a gente pode até trabalhar melhor. Então, outra coisa importante sobre o burro, né? Eu sempre falo isso, eu escrevi sobre isso, eu acho muito importante. Tem um livro de um psicanalista que eu gosto, que chama Ricardo Goldenberg, um livro antiguinho, assim, que chama No Círculo Cínico. E o subtítulo é Caro Lacan, por que negar a psicanálise aos canalhas? E o Lacan diz assim, os canalhas são todos burros. Por isso, eles não conseguem nunca se olhar no espelho. Aí, o desafio, na verdade, é tirar a pessoa da sua burrice. Só que a burrice, diz Theodor Adorno, por exemplo, que foi um teórico importante da burrice, ela é um enrijecimento. Todo respeito. Mas, assim, cada vez que eu venho para Brasília, eu entro no avião, tem aqueles caras que têm uns 218 anos de gravata que trabalham por aqui, todo respeito. Mas assim, o cara vem duro, né? Pronto para entrar no caixão. Aí eu fico com medo, eu pessoalmente, estou contando cá entre nós, assim, eu fico com medo porque assim eu penso, sei lá, o dia que eu morrer eu queria morrer de um jeito bonito, né? Não num acidente de avião, vim para Brasília. E com esses caras, assim. Eu sempre penso nisso. Pois é, e eu sempre pensei, eu quero estar lendo no avião, se caísse, eu queria estar lendo um livro bom também, sabe? Então eu sempre cuido do livro que eu ando. Mas às vezes você pensa, nossa, tem cada um dentro desse avião. E é o enrijecimento, gente, estou falando do enrijecimento físico, né? Que a gente, assim, no nosso processo de envelhecimento todos nós passamos. Mas, assim, tem um enrijecimento que é metáfora da morte, que é a minha incompetência, impotência para pensar diferente. E aí, se eu não posso isso, eu realmente já estou morto. Mas isso não adianta nada a gente saber isso. Porque a gente vai ter que, no nosso caso, ter que continuar. Nós que, digamos assim, espero, né, que a gente tenha que a gente funcione dentro de um paradigma de pensamento, de um registro, de um regime de pensamento democrático, né? É isso que eu imagino que a gente viva. E nós vamos ter que conviver sempre com esses zumbis. E o fascista, ele é um zumbi. E o meu projeto filosófico atual, e inclusive com esse texto, é de poder ressuscitá-los. Mas não para a morte, para uma vida real. Daí, assim, a tentativa de salvar os zumbis. Salvar os zumbis não apenas para nos salvar, mas para pensar assim, numa utopia muito radical, em que todas as subjetividades pudessem transitar entre si, respeitando as formas singulares. Bom, aí eu escrevi assim. Então,
ainda sobre o burro, né? O campo do outro não é acessível a esse fascista porque ele não tem condições cognitivas para isso, falta ali a imaginação e a afetividade. Se pensamos que o outro é um espectro, é porque ele não é rígido. Ele é um sistema de representações feito de imagens justapostas de níveis categoriais diversos. Assim, posso me relacionar com a ideia do outro, a imagem do outro, o corpo do outro, mas nada disso acontecerá sem que se reflita e se pense em quem é esse outro. Então, existe um problema que é anterior, que aí entra a questão da filosofia, que é a ideação que eu tenho do outro, o conceito que eu tenho do outro. Então, o outro não pode ser uma coisa horrível, uma coisa que me amedronta, não pode ser o inferno, como dizia o Sartre naquela peça Entre Quatro Paredes. O outro tem que ser uma promessa de felicidade. Isso não é moralismo, isso faz parte, não basta moralizar ou construir uma ética para isso, mas na hora que eu penso nisso, eu construo uma outra epistemologia, ou seja, uma outra base de pensamento que me permita acessar isso, digamos, na sua profundidade dentro da minha própria perspectiva como sujeito que pensa. Então, essa negação do outro, ela é mantida pela propaganda fascista, que é a propaganda do ódio, que é a propaganda que prega a intolerância, que hoje em dia os meios de comunicação de massa fazem isso, né? Mas não vai dar para nem falar nem 1 milímetro do que eu queria falar. Então tá. Então, a propaganda fascista, que é essa propaganda do ódio, que é aquela propaganda, é a propaganda que está, digamos, no discurso das figuras que são apresentadores de televisão, que são esses blogueiros malucos que ficam falando mal das pessoas, que apareceu naquela fala desse deputado famoso, o Heinz, né, que disse que quilombolas, índios, gays e lésbicas são tudo que não presta. É justamente a destruição do conhecimento que está na base do desejo de democracia. Se você disser esse tipo de merda é alta epistemologia acadêmica também. Nota de rodapé. Leiam sobre falar merda do filósofo Harry Frankfurt, que é um velhinho lá, bem antigo, que falou isso. Então, fala bullshit. Se você fala esse tipo de coisa, você cria um cenário performativo que autoriza muitas pessoas a saírem falando a mesma coisa. Como eu não vou poder continuar lendo meu texto, porque é muita coisa, a essência. Então tá, eu vou tentar reduzir aqui a questão para vocês pegarem só o que interessa. Depois vocês vão lá no blog e leiam o resto. Então, a gente vê um processo tanato-político que está estabelecido no discurso. E esse processo tanato-político é um processo de morte ao outro. Morte ao outro, ao mesmo tempo, a partir de uma certa projeção do outro que foi criado justamente para ser morto, para ser aniquilado. E quando eu coloco essa pergunta, como conversar com um fascista, eu coloquei que essa pergunta é o experimentum crucis da personalidade democrática. E aí eu coloquei que esse momento tem 3 tempos. E aqui, em resumo. Um primeiro tempo é um exercício, gente, uma prática. O primeiro tempo, eu tenho que ver que é o tempo do outro, o outro que se coloca sempre como uma coisa apavorante para mim. Porque o outro é o desconhecido que ameaça em algum sentido a minha ordem. Se eu sou um paranoico, isso fica muito fácil de entender. O problema é que o paranoico é justamente a figura burra que não consegue sair de dentro do seu sistema de pensamento. Mas, digamos, o treino é esse. Em vez de treinar a repetição do ódio ao outro, eu vou começar a treinar o projeto democrático, paradigmático do pensamento em que eu tenho que olhar para esse outro. No segundo tempo, é o tempo da abertura de si, que implica perceber-se como o outro, o que só se dá ao nível do imaginário e do discernimento. Nós nunca vamos ter acesso ao pensar e ao sentir do outro. A gente só tem isso porque o outro expõe o que ele pensa e o que ele sente. Então, eu preciso começar a pensar que assim como ele expõe o que ele pensa e o que ele sente, eu também sou o outro daquilo que ele pensa e que ele sente. Então, o outro é outro no primeiro tempo e eu sou outro no segundo tempo. No terceiro tempo, que é o tempo interminável, é o tempo do diálogo. Eu tenho que sustentar a experiência do diálogo. Eu pensei nisso, em propor esse tipo de metodologia, que para mim é uma metodologia, digamos, de antecipação ética daquilo que a gente pode fazer em termos de política. Eu preciso insistir e resistir nesse lugar de dialogar com o outro. Então, ele é um, eu sou outro, e a gente
tem que dialogar. Dialogar significa o quê? Não podemos nos retalhar, não podemos agir com violência, não podemos nos xingar, não podemos nos maltratar. Precisamos aplicar todas as regras de decoro, de elegância, de respeito e de reconhecimento. E, sobretudo, acho que a gente precisa fazer mais silêncio e falar apenas o que interessa uns para os outros. Oferecer mais silêncio no contexto é algo que pode, de repente, produzir mais diálogo. Eu pensei que o diálogo pode ser a nossa resistência atual. Em que sentido que o diálogo pode ser resistência? Se nós conseguirmos nos manter dentro dele. Isso é difícil ao nível da família, gente. É difícil, assim, conversar com a mãe, com o pai, com o irmão, com a pessoa no ônibus, com a pessoa que é a colega de trabalho. Então, como é muito difícil, esse experimento crucial, ele precisa acontecer na microfísica do cotidiano para ver se a gente consegue extrapolar isso para uma macrofísica. Isso, claro, é apenas o lado mais delicado e suave de um treino de produção de subjetividade que precisa acontecer junto com toda a nossa luta por direitos fundamentais. Então, muito obrigada, desculpem, e leiam o texto lá quando tiverem tempo. Obrigada. Obrigado, Márcia Tiburi. A gente ficaria uma manhã te ouvindo aqui, inteirinha. Eu queria só fazer um comentário, a partir da fala da Márcia, citando um verso de Lupicínio Rodrigues, que diz que o pensamento parece uma coisa à toa. Mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Quero registrar as presenças do deputado Bacelar, do deputado Luiz Couto, dos deputados Helder e Margarida Salomão. Margarida está aí ainda, não está?